Autonomia e competência. Esse é o tema hoje da nossa live, nossa segunda live, falando sobre as necessidades emocionais básicas de todo ser humano, né? São 5. Na live passada a gente falou a primeira, que é sobre o vínculo seguro, como que os pais, os cuidadores da criança, eles desenvolvem, né, essa primeira necessidade no filho, cuidado, orientação, incentivo, enfim. Nós, né, quem não assistiu a primeira, depois volta lá, aí no feed está aí gravada. E hoje nós vamos falar sobre a autonomia e competência das crianças. E como que nós desenvolvemos, né, nos nossos filhos, nas crianças, essa segunda necessidade emocional básica que todos nós temos. Só uma observação, a importância, da gente desenvolver essas necessidades hoje nos nossos filhos, tanto mães quanto pais, para que ao longo da vida eles não se sintam carentes dessas necessidades, o fato que impede eles, né, de desenvolver outras habilidades e desenvolvimento na vida deles de modo geral, né, exercer as suas tarefas enquanto pessoas, né, nas suas relações de trabalho, de estudo, em família. Então, caso não tenha sido atendido na infância, a gente busca de formas muitas vezes não tão saudáveis assim atender essas necessidades, porque elas precisam ser atendidas, porque senão fica essa lacuna na vida que impede a gente de viver de forma funcional e saudável. E a gente vai buscando de formas muitas vezes não tão legais, não tão saudáveis para nós, nem para as outras pessoas que se relacionam conosco, o atendimento no caso dessas necessidades. Então, autonomia e competência, essa é a segunda necessidade fundamental básica de todo ser humano. A primeira, né, como eu disse na live anterior, é o vínculo seguro. Então, quando a criança ela tem essa primeira necessidade, que é do vínculo seguro, se sentir pertencente, parte, se sentir amado, acolhido, orientado, cuidado, ela se sente pronta ali, segura, para ela sair de perto dos pais. Primeiro ela se vincula aos pais, se sente segura, protegida, acolhida. E depois, quando ela se sente segura o suficiente, ela começa a sair de perto dos pais e explorar o ambiente ao redor dela. Então ela começa a perceber que tem um mundo ao redor, que o mundo ele é grande, que ele muitas vezes ele é complexo para ela. Às vezes ela não entende muito bem, né, como que é esse mundo ao redor dela, as coisas, as pessoas, as relações. Que o mundo não é só os pais dela, aquele núcleo familiar ali dela. Então ela primeiro se vincula, se sente protegida pelos pais, pelos cuidadores. Depois ela começa a perceber esse mundo ao redor dela. Nossa, que mundo grande, que mundo complexo. É perigoso, é desafiador, mas ela se sentiu tão segura e protegida pelos pais que ela consegue começar a explorar esse mundo ao redor dele. Então, é necessária essa vinculação primeiro, como eu disse na live anterior, dela se sentir protegida, orientada, cuidada, acolhida pelos pais, pelos cuidadores dela, para ela se sentir capaz de começar a explorar o mundo ao redor dela. E a criança ela explora através da tentativa, do erro, da brincadeira, mas por isso que muitas crianças têm muita dificuldade às vezes de se relacionar com outras pessoas, de brincar, de brincadeiras que elas são desafiadas, elas desistem muito rápido, porque elas não tiveram inicialmente esse vínculo bem estabelecido com os pais, com os cuidadores ali. Então ela precisa primeiro se sentir segura, primeiro ela precisa se sentir acolhida pelos pais, incentivada, elogiada, como eu disse, né, anteriormente sobre o vínculo seguro. Aí ela vai começar a explorar, ela vai começar a brincar, ela vai começar a entender, ela vai se machucar sim, mas é o processo de exploração, né, que a criança vive naturalmente ali. Então ela vai perceber que o mundo é grande, complexo e complicado, mas os meus pais falaram que eu sou capaz, que eu posso, e eles estão ali por qualquer motivo que acontecer,
eles estão ali para me amparar. Então ela precisa se sentir protegida, acolhida e capaz de fazer, mas que ela tem ali os pais dela, os cuidadores, para amparar ela em alguma situação difícil. Então ela vai começando a se sentir criando crenças ali de que ela é capaz, de que há perigos, mas que os pais dela orientaram ela para ela fazer, né, para ela superar aqueles desafios ali do dia a dia, que a cada dia mais ela está aprendendo mais, então ela pode ir mais, ou seja, ela é desafiada a cada dia mais pelos pais, pelos professores, por quem, né, pelos cuidadores dela de modo geral. Então, ela muitas coisas ela não precisa mais dos pais para fazer, ela pode fazer sozinha. Então ela vai criando essas crenças, e essas crenças dela, esses pensamentos, não, isso é difícil, mas eu consegui fazer aquilo, então eu posso fazer isso sim também. A mamãe me disse que eu dou conta, então eu vou tentar. E se der errado, a mamãe está aqui perto de mim para me ajudar. Então olha como que é importante, né? Esse processo para a criança. Então ela vai aos poucos saindo dessa redoma do vínculo, mas não é que o vínculo é perdido. Ela sai porque ela vai entendendo que ela é um outro indivíduo separado da mãe, do pai, da família, mas ela está ali percebendo, ela entende que ela se separou, mas que esse vínculo ele não é mais necessariamente físico, não precisa da presença para ela se sentir vinculada, porque à medida que a criança ela vai aprendendo e vai se desenvolvendo até cognitivamente falando, ela vai entendendo que o vínculo não está necessariamente na presença. Como eu disse na outra live, quando a criança começa a chorar, o bebezinho, que ela percebe que a mãe saiu do quarto, porque ela ainda entende que esse vínculo tá na presença. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo cognitivamente falando, ela entende que o vínculo não necessariamente está na presença, porque a mamãe vai sair dali do quarto, mas ela sabe que a mamãe vai voltar e que toda vez que ela chorar ou que ela chamar a mamãe vai ali atender ela. Então ela vai crescendo e evoluindo cognitivamente falando e percebendo que esse vínculo ele independe da presença. Então faz ela se sentir segura para começar a viver de forma individualizada as tarefas do dia a dia, enfim, né, a sua vida, né, de forma geral. Então, eu vou discriminar aqui, assim como eu fiz com o vínculo seguro, 4 gavetas do armário da autonomia e competência. Essa segunda necessidade emocional básica do ser humano. São 4 gavetinhas que nós vamos falar aqui sobre elas e como que a gente desenvolve essas gavetinhas, como que a gente preenche essas gavetinhas para que o seu filho, para que os nossos filhos, eles se sintam autônomos, capazes de fazer, se sintam competentes para realizar as atividades e explorar o mundo como ele precisa. Só uma observação, gente, que quando a criança ela não tem essa necessidade de autonomia e competência preenchida pelos seus pais ali no início da vida, ela desenvolve sintomas muito fortes de ansiedade ao longo da vida, porque ela não se sente capaz de resolver problemas, capaz de viver a vida dela. Então, esse aqui é um dos princípios do desenvolvimento de ansiedade, de fobias, de vários transtornos de ansiedade, porque ela não conseguiu ter essas gavetinhas aqui preenchidas pelos seus pais. Mas depois eu vou começar a falar sobre isso. Então, o não atendimento dessa necessidade de autonomia e competência, ela pode desenvolver transtornos de ansiedade ao longo da vida dessa criança. Então, a gente precisa se atentar para isso. Então, como eu disse, a necessidade de autonomia e competência, eu vou dividir ela aqui em 4 gavetinhas que você vai preencher, que você como pai, como mãe, precisa preencher ao longo da vida do seu filho, principalmente no início ali da infância.
Então, essas quatro gavetinhas, eu vou dividir na primeira gavetinha, que é independência e competência. A segunda gavetinha, que é a gavetinha da resistência, da força dessa criança. A terceira, que é da identidade, ela se sentir um ser diferente dos pais, ela é um ser único no mundo. E a quarta, que é a do otimismo e da autoconfiança dessa criança. Então vamos falar uma por uma. Primeiro eu queria começar falando sobre essa gavetinha da independência e competência. A criança ela precisa de oportunidades de se desenvolver e de desenvolver problemas. Ela precisa ter a oportunidade de resolver os problemas na vida. Quando ela é pequena, ela não vai ser capaz, por exemplo, quando ela não é um bebezinho, está ali aprendendo, de resolver um problema de matemática, de adição, subtração. Mas ela, aos poucos, você vai dando tarefas que ela é capaz de desenvolver de acordo com a fase do desenvolvimento que ela está. A gente também não deve ser pais sem noção, com esse discurso do estímulo, do desafio, ir muito além do que ela realmente é capaz de fazer, porque isso vai gerar frustração e ela vai bloquear, né? Porque ela realmente não vai ser capaz de fazer. Então a gente também tem que ter esse equilíbrio, né, gente? Entre a noção do que realmente a criança é capaz de fazer e do desafio. E como que você vai saber isso? Você vai saber isso estudando. A gente não nasce sabendo ou com um software instalado no nosso cérebro, né? De como ser pai, de como ser mãe, de saber, né, como que funciona o desenvolvimento do filho, etc. A gente tem nas nossas experiências, né? A gente tem essa memória sensorial das nossas experiências. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa, né, fazer um curso ou estudar, enfim, para a gente aprender quais são essas capacidades, o ideal. Então a gente precisa aprender desenvolvimento humano, né? Assim como qualquer outra coisa na vida que a gente precisa estudar para a gente aprender, né? A gente precisa aprender como que os nossos filhos eles se desenvolvem para a gente utilizar esse conhecimento da melhor forma possível para a capacitação deles, né? Para o treinamento das habilidades que eles precisam. Então a criança ela precisa dessas oportunidades dela se desenvolver. E os pais eles são os responsáveis, os pais, cuidadores, enfim, são os responsáveis de dar a ela esse ambiente para que ela consiga exercitar, no caso, essas capacidades dela, na tentativa e no erro. No início vai ser exatamente isso. A criança ela tenta, erra, aprende, né? A mesma forma que a criança está ali andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta. Você não pode fazer por ela. No início, você está ali segurando no guidão ali da bicicleta e você vai junto com ela. Você está ali, não, você consegue, você está incentivando ela e ela vai começando a pedalar, mas ela ainda não tem muito bem o equilíbrio. Ela vai aprendendo ali a noção de equilíbrio até ela conseguir e firmar mais o corpo, e aos poucos você solta um guidão ali, um lado do guidão, aí depois você vai, aos poucos solta tudo, ela vai desequilibrar um pouco e pode cair na primeira, mas ela percebeu que ela foi capaz de ir alguns metros. Você vai continuar incentivando ela vai tentar de novo, mas você está ali para apoiar ela, para incentivar ela e para orientar ela quando ela tiver dificuldade. E ela vai continuar tentando até conseguir achar o centro de equilíbrio dela e desenvolver ali aquela habilidade ali motora. Então é um processo que muitas vezes nós temos preguiça e achamos que demora, e demora mesmo, gente. Assim como aconteceu com cada um de nós. Alguns aprenderam mais rápido algumas coisas, outros demoraram mais tempo, mas demora algum tempo, né? É um processo. O processo de aprendizado é um processo que demanda tempo, demanda trabalho, e a nossa vida de pai e de mãe é isso, nos dedicar e utilizar o tempo que precisa para que a gente, né, desenvolva essas habilidades nos nossos filhos. Então a gente
a gente tem que tomar cuidado para nós não nos tornarmos pais centralizadores, muitas vezes preguiçosos e super protetores. São, eu acho que três viés de pensamento, problemas que a gente tem que tomar cuidado. Pais que querem fazer tudo pelos filhos, pais que têm preguiça, não vai demorar, nossa, não tenho tempo, eu prefiro fazer porque é mais rápido, e pais que super protegem os filhos porque eles têm crenças que limitam eles, então eles limitam também os filhos deles no desenvolvimento de habilidades. Então, o processo de aprendizagem, e aqui no caso de desenvolvimento da autonomia e competência dos filhos, vai passar por você reavaliar as suas crenças negativas, as suas crenças limitantes, que limitam você na sua vida e que você está perpetuando na vida do seu filho. Olha como que isso é sério, né? Como que o seu padrão negativo de funcionamento, né, que você não é capaz muitas vezes de fazer determinadas coisas, que isso é difícil, você transmite, internaliza essa crença no seu filho, impede ele também de se desenvolver. Então esse processo é um processo de autoanálise também da mãe e do pai, de entender o que me limita e me bloqueia e que eu preciso, né, reconstruir internamente na minha cabeça e não deixar isso influenciar o meu filho para que ele não se desenvolva, assim como muitas vezes eu não me desenvolvi. Então, olha como que o nosso ambiente interno negativo, disfuncional, como mãe, como pai, influencia a vida do nosso filho. Eu também não aprendi a andar de bicicleta porque eu achava difícil, eu ficava com medo de cair, então eu não incentivo também muito meu filho, não. Olha como que você vai perpetuando esse ambiente de insegurança, de incompetência, de medo, né, muitas vezes no seu próprio filho. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser pais centralizadores que querem fazer tudo e que acham que o filho não é capaz de fazer, pais preguiçosos que não tem tempo, cheios de desculpas, que preferem fazer para acelerar o processo e nessa aí impedem, não dão oportunidade, um ambiente para o seu filho se desenvolver, nem pais super protetores que perpetuam o medo no seu filho e impede ele de explorar o mundo, né? De conseguir se desenvolver na prática, ali no dia a dia. Então essa necessidade emocional da autonomia, da competência, ela passa primeiro por uma autoanálise sua, das suas crenças limitantes, das minhas crenças limitantes, que às vezes impedem a gente de desenvolver esse ambiente para o filho, dar a ele a oportunidade de viver. Como eu disse, ele primeiro está vinculado a você deu a ele esse vínculo seguro. Não, o papai faz parte da vida da mamãe e do papai, eles me protegem, eu sou importante para eles me orientam, eles cuidam de mim, mas eu sou um ser diferente deles e eu consigo sim explorar o mundo, eu sou capaz de explorar o mundo. Essa é uma necessidade que você precisa suprir seu filho. Então essa primeira gavetinha das 4 que eu falei da autonomia e competência é da independência e competência. Você precisa dar a ele essa oportunidade. Por exemplo, o bebezinho ali, à medida que lá pelos 4, 5 meses que ele vai conseguindo, você vai introduzir a alimentação na rotina dele, não dá na boca dele, deixa que ele vai sentindo ali o alimento, deixa ele pegar com a mãozinha dele, colocar na boca. Mas e se ele engasgar? Ele vai se sujar muito, não tem tempo para ficar lavando roupa. Gente, ser pai, ser mãe é trabalhoso. Quem não quer trabalho, que não tenha filhos, essa é a vida, é a nossa vida, né? Faz parte da vida. Deixa ele sentir ali e aos poucos ele vai entendendo ali como que é a deglutição dele ali na boca, a textura do alimento. Ele vai sentindo, eu coloquei um pedaço muito grande na boca, eu tive dificuldade. Então, na próxima, ele é inteligente o suficiente para fazer essa associação. Aí ele vai começar a pegar pedacinhos menores, porque ele vai percebendo que é mais fácil para ele mastigar e engolir. Então a gente muitas vezes subestima as capacidades dos nossos filhos, né? Aos poucos, né?
você vai ensinando para ele os trabalhos de escola, já ali na fase escolar. A gente fica com preguiça, nossa, até ele aprender isso, eu tenho pouco tempo para parar casa, eu quero que ele tire a nota boa, então eu vou lá e faço para ele. Eu vou lá e eu mesmo resolvo o problema. Ou eu vejo que ele está demorando ali para pegar o raciocínio, eu vou lá e já dou a resposta. Isso tudo você está privando ele de oportunidade de desenvolver aquele senso ali de que ele é capaz, né? Eu consigo fazer sozinho. Eu consigo fazer sozinho. E ele vai desenvolvendo ali aquele senso de competência só se ele conseguir fazer. Se ele não conseguir fazer sozinho, ele não vai se sentir competente e ir para o próximo nível. Seu filho ele vai começar a ficar estagnado em níveis iniciais se ele não conseguir entender e se sentir competente para fazer. Parecem coisas mínimas, coisas bobas. Por exemplo, se arrumar para sair, vocês vão numa festinha, vocês têm pouco tempo, aí automaticamente você vai lá e escolhe a roupa dele, mesmo que ele insista ou ela insista. Na live anterior eu falei muito disso da Laura, né? Que a Laura sempre foi muito... teve uma opinião muito forte em relação às coisas, e ela sempre quis escolher as roupas dela, nunca gostou de laço, então ela mesma tirava. Se você não permitir que ele faça coisas mínimas, por exemplo, escolher uma roupinha para sair, ou começar a se vestir, ele entender qual que é ali o processo dele de vestir a roupa. Eu lembro que inicialmente a gente, né, ensinava, né, os meninos a abrir aqui a gola da blusa, né, para enfiar na cabeça e vestir. E é isso, né, a gente vai ensinando a forma que a gente aprendeu muitas vezes. Mas eu acho engraçado porque o Lucas, mesmo tendo aprendido assim, ele desenvolveu a forma dele de vestir a roupa. Ele coloca a blusa assim, de cabeça para baixo, e aí ele vira de um jeito lá que ele acha que tá certo, né? Acho que ele vira a estampa da frente para ele, e aí ele coloca assim por cima da cabeça. Ou seja, meu Lucas, né? Ele desenvolveu o jeito dele. No início a gente ensinou, mas ele viu que para ele não era tão legal, tão fácil, não era o melhor jeito de fazer, e aos poucos ele foi fazendo de forma diferente. Ele foi se sentindo capaz a ponto dele pensar em novas formas de fazer. Olha que coisa legal, gente. Quando você dá oportunidades, a mesma coisa você dá um problema de matemática. A gente já viu filmes, né, como Gênio Indomável, né, filmes famosos aí, que pessoas, né, nesse caso de altas habilidades, né, mas enfim, crianças de modo geral. Quando você dá oportunidade para a criança, ela começa a pensar em várias formas, porque quando você dá a resposta para ela, você ensinou para ela uma perspectiva de resolução de problema. Quando você coloca um ambiente para ela resolver o problema, ela tem ali N possibilidades de resolver aquele problema. Então, como que ela amplia as possibilidades até neurais dela mesmo de desenvolver novas conexões mentais para ela conseguir desenvolver o problema ali. Então, é um processo até de inteligência mesmo, de desenvolvimento da inteligência. Ele demora, é um processo que ele vai errar, mas que ele precisa sentir que você está ali, acreditando nele, acompanhando caso ele erre, e continuando, tentativa e erro. E é isso. Aí você vai utilizar frases, eu vou te dar exemplos de frases práticas que você vai utilizar ali no processo com seu filho. Você vai falar com ele, mesmo que ele fale, eu não dou conta. Você dá conta sim, você consegue. Eu deixo você fazer. Muitas vezes a criança precisa da permissão dos pais. Então é importante você falar isso. Eu deixo você fazer, filho. Pode fazer. Não tem problema. Se você errar, você tenta de novo. Você consegue. Essa é uma tarefa sua, não é minha. Eu sei fazer. Você está aprendendo a fazer. Você consegue fazer. Vai lá. E mesmo se você não conseguir de primeira, você tenta até você conseguir. Você é capaz, você pode. Você é uma menina inteligente.
Mesmo se você tentar e errar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te orientar. Você tenta de novo, eu estou aqui para te acompanhar. Não precisa ficar com medo. Eu estou aqui, se acontecer qualquer coisa eu vou te ajudar, eu vou corrigir. Eu acredito em você, você precisa acreditar em você também, vai dar certo. Você está começando uma atividade nova, sua filha vai lá começar a aula de balé. O professor ensinou lá o primeiro giro lá dela e ela desequilibrou, caiu. Ah, não, eu não sirvo pro balé não, mamãe, não quero mais, não vou. Aí as minhas coleguinhas riram de mim. Não, você vai sim, foi sua primeira aula. Você acha que as suas coleguinhas não caíram também na primeira aula dela? Você acha que elas acertaram? Pode ser que uma ou outra acertou de primeira, mas teve um outro passo, às vezes, que ela não conseguiu fazer. E é o treino, você vai fazer, amanhã você vai fazer melhor, no outro dia você não vai cair, no próximo dia você já vai estar fazendo mais equilibrado, vai se sentir mais segura. E é isso. Então você precisa permitir que ela faça, incentivar ela, acreditar nela. E a criança é muito sensível, gente. A criança, ela sente quando você acredita e quando você não acredita nela. Você não consegue enganar ela. A criança, ela percebe o seu sentimento, a sua crença, que você acredita nela, que ela é capaz ou não. Porque não adianta você falar que você acredita que ela é capaz ali de exercer aquela atividade e você tá agindo ali com aquela cara de dúvida. Ou de que você falou que você acredita, mas no primeiro erro dela, você foi lá e interrompeu. Ah, não, deixa, depois você tenta de novo. Olha como que aquilo que você disse está sendo incongruente ali, está sendo incoerente com aquilo que você falou. Você disse que acredita nela, não vai lá, pode fazer que eu acredito em você, você dá conta. Se você errar, eu estou aqui para te ajudar. Mas aí no primeiro erro dela, vai demorar muito, depois você tenta de novo, filho. Vamos lá. Olha só para você ver, ali você já criou um bloqueio nela, de que ela vai pensar 2 vezes em tentar de novo. Porque da próxima vez que você quiser incentivar ela a tentar, ela vai falar, mas por que você não deixou eu tentar de novo aquele dia? Mesmo que ela não verbalize isso, esse é o sentimento dela. Às vezes a gente acha que não é o que acontece, porque muitas vezes a criança não consegue nomear as coisas. Ela ainda está aprendendo, cognitivamente falando, ela não tem capacidade de nomear as coisas, porque ela está aprendendo. Mas é o sentimento dela. Não vou tentar de novo. Meu pai já me interrompeu ali, porque provavelmente ele acha que eu não dou conta disso, que eu não sei fazer. Então, cuidado com que a sua postura, o seu comportamento seja diferente daquilo que você disse para ela, porque ela vai perceber essa incoerência sua. Então, essa primeira caixinha, necessidade, qual que é a segunda necessidade emocional básica? Autonomia e competência. 4 caixinhas, independência e competência. Essa primeira caixinha, você dá a oportunidade ao seu filho se desenvolver. Permita ele, dê ele condições ali no seu dia a dia, dele fazer as coisas, errar, tentativa e erro, dê ele tempo, dê ele espaço, acredita nele e incentiva ele. Para ele aos poucos começar a entender que ele é uma pessoa diferente de você e que ele é capaz de fazer as coisas sim, né? Porque ele está tentando e está conseguindo aos poucos. É um processo. Ensina ele que é um processo. Respeita o processo dele, o tempo dele, respeita a fase do desenvolvimento dele. Porque muitas vezes a gente cria bloqueios neles, crenças negativas, porque também a gente desafia além da capacidade dele. Como eu disse, pai e mãe não nasce com software de saber o que é cada coisa, que o filho é capaz. A gente precisa estudar, gente. Esse momento aqui é um momento de estudo, é uma aula que, assim como eu aprendi, eu estou aqui ensinando para vocês. Então, pega um livro, se você não tem tempo para assistir uma live ou uma aula, vai ler, um curso, que seja. O importante é a gente aprender, é um processo de aprendizado nosso. Então, a primeira coisa, ensina ele, dê ele as condições ali para ele começar a tentar sozinho.
e perceber que ele consegue, que ele é uma pessoa diferente de você, que consegue fazer as coisas sozinho. Aos poucos ele vai se individualizando, né, criando essa identidade dele e entendendo que ele é capaz sim de fazer as coisas. Mesmo que ele erre, ele é capaz de aprender e fazer determinadas coisas. Então, essa é a primeira gavetinha da autonomia e competência, que é da independência para se sentir competente. A segunda, ela é a gavetinha da resistência, gente. O mundo, ele é um mundo perigoso. A criança, ela começa a explorar o mundo e percebe que se ela pôr ali o dedo na tomada, ela vai levar choque. Ela vai perceber que se ela pôr o dedo numa coisa quente, numa panela, no fogo, ela vai se queimar. Ela percebe que quando o vento, se tiver um vento forte, pode destruir a casa dela. Enfim, podem acontecer muitas coisas ruins. Ela pode adoecer, ela pode ficar muito gripada, ter febre alta, ter diarreia. Tem muitas coisas ruins que podem acontecer no mundo. A mãe dela pode se machucar, o pai dela pode acontecer um acidente com ele. Ou seja, há coisas ruins no mundo. Mas eu vou ensinar para vocês duas coisas diferentes. É possível acontecer essas coisas ruins. É possível, gente? É possível. Mas é provável? Qual que é a probabilidade de acontecer um acidente de avião? É possível acontecer um acidente de avião, certo? Infelizmente, há uns dias atrás a gente teve essa tragédia do avião vindo do sul. A gente, inclusive, uma semana antes a gente chegou de viagem do sul. A gente ficou muito sensibilizado com esse momento. É possível acontecer um acidente, mas qual que é a probabilidade de acontecer um acidente de avião? Então, por que eu tenho que ter esse medo de avião? Eu vou escolher uma linha aérea segura, eu vou usar todos os equipamentos de segurança, cinto de segurança, eu vou tentar viajar numa época, né, enfim, que as condições climáticas ajudem. Né? A própria empresa aérea, a gente vai acreditar que eles têm pilotos capacitados, que eles não vão viajar em más condições, que eles dão manutenção, né, nas aeronaves, enfim. É possível acontecer acidente de avião, mas qual que é a probabilidade? É mínima. Quantos acidentes de aviões acontecem em relação ao número de viagens aéreas que acontecem no dia a dia? É mínimo. Então a gente vai começar a desenvolver esse raciocínio com as nossas crianças. Filho, é possível sim você cair, é possível sim você se machucar, mas qual que é a probabilidade? E beleza, mesmo se a probabilidade for alta disso acontecer, você vai tomar cuidado e você tem recursos para se curar. Você vai cair de bicicleta? Pode ser que você caia, porque você está aprendendo ainda a andar de bicicleta. Mas se você cair, o que pode acontecer? Você pode ralar o joelho? Tudo bem, você vai ralar o joelho, vai doer um pouco, ok. Mas papai tem um remédio aqui que em alguns dias o seu joelho vai estar ótimo de novo. Pode acontecer de você ficar doente, ficar com febre, mas tem um remedinho aqui que você pode tomar e a sua febre vai abaixar e você vai melhorar. Então, assim, a gente precisa, né, desenvolver essa crença nos nossos filhos de que o mundo, beleza, o mundo realmente tem riscos, tem desafios, é perigoso, mas que a probabilidade dessas coisas ruins acontecerem muitas vezes não é muito grande. Ou mesmo se acontecer, você é uma pessoa resistente, você é forte, você é capaz de vencer esses desafios no mundo. E mesmo se acontecerem essas coisas ruins, existem recursos para que a gente consiga resolver essa situação. E o papai e a mamãe vai estar aqui com você. A questão do vínculo voltando. Vocês vão perceber que o vínculo, por isso que eu falei que na live anterior, que o vínculo é a principal necessidade fundamental humana, gente. Porque o vínculo ele vai voltar em todas as outras necessidades. Porque se o seu filho se sente, né, sente esse vínculo seguro, ele é capaz de explorar o mundo e desenvolver a autonomia e competência dele
porque ele sabe que ele tem uma casa para voltar, ele sabe que a mamãe e o papai dele estão ali para orientar ele, ele sabe que mesmo se acontecer alguma coisa ruim nesse mundo que ele está explorando, os pais estão ali para ajudar ele a resolver esse problema, caso ele não consiga. Então, o vínculo seguro ele vai voltar em todas as outras necessidades. Então, essa segunda gavetinha, primeira gavetinha da independência, segunda gavetinha é a da resistência, que o seu filho, você tem que ensinar ele que ele é capaz, que é possível acontecer coisas ruins, mas que a probabilidade nem sempre é alta, e mesmo se acontecer, ele precisa se prevenir e é capaz de resolver essas coisas ruins que acontecerem com ele ou ao redor dele. Muitas vezes, numa outra live que eu vou falar dos transtornos, das patologias, quando as crianças não desenvolvem essas necessidades básicas, eu vou falar de pais, por exemplo, que tem muito medo, por exemplo. Por exemplo, eu vivi numa casa que a minha mãe, por exemplo, sempre teve muito medo das coisas. Você tem que usar guarda-sol porque o sol queima sua pele, isso é muito ruim. Cuidado, não vai viajar de carro não, porque tem muito acidente de carro. Não nadar de jeito nenhum, nossa, se afogar. Então, a gente tem que tomar cuidado, caso você seja uma mãe que tem muito medo, um pai que tem muito medo das coisas ruins acontecerem, de você não privar o seu filho da oportunidade de explorar o mundo por causa do seu medo. Como eu disse aqui anteriormente, né? São crenças, bloqueios seus que você precisa diariamente rever e reavaliar para que você não limite o seu filho e crie também nele esses bloqueios, que aí vai, né, criar esse bloqueio nele de desenvolver essa habilidade dele de autonomia e criar também esse medo nele, né, de que as coisas são muito ruins, que tudo de ruim pode acontecer, então eu tenho que ficar aqui na minha redoma, no meu lugar seguro. São pessoas que têm muito medo de mudanças. Se eu mudar de empresa, vai dar tudo errado lá, eu não conheço aquele sistema, eu não conheço aquela empresa, eu não vou saber fazer isso, então é melhor ficar aqui no meu lugar seguro. Então podem ser crianças, vão se tornar muitas vezes adultos que têm medo de tudo, que não conseguem mudar, não conseguem se desafiar a novas possibilidades, a novas oportunidades, por medo de coisas ruins acontecerem na vida delas. Então, você é capaz de resistir. A criança precisa ter essa crença, que eu sou capaz de resistir. Mesmo se coisas ruins acontecerem, há possibilidade de a gente reverter a situação. A maioria das coisas é corrigível, né? A gente consegue. Poucas coisas a gente não consegue reverter na nossa vida. A criança ela ainda não entende isso. Então, aos poucos, você precisa permitir e ensinar para ela que isso é verdade, que aos poucos ela consegue reverter coisas ruins. Isso vai dar a ela segurança de se explorar o mundo e conseguir se desafiar nas suas atividades diárias. A terceira gavetinha é a gavetinha da identidade, gente. Então vamos lá, só recapitulando. Nós temos a segunda necessidade emocional básica de todo ser humano, que é a necessidade de autonomia e competência. Essa necessidade, ela parte do princípio de que a primeira necessidade foi suprida, do vínculo seguro. A criança ela vai se separando dos pais, entendendo que esse vínculo não é presencial mais, mas que existe. E a partir desse momento que ela se sente segura, através dos pais, do cuidado, da orientação, da proteção, ela se sente segura para explorar o mundo e se desenvolver de forma independente e se sentir competente para isso, ok? Dentro dessa necessidade de autonomia e competência para explorar o mundo, se sentir capaz, tem a independência, tem a resistência e agora a identidade, que é essa capacidade dela se entender um ser único no mundo, um ser diferente dos pais. Ela primeiro entende que ela é um ser único com os pais, por isso que ela quer estar o tempo inteiro, principalmente com a mãe.
ela quer estar o tempo inteiro com a mãe, no colo da mãe e do pai, ela precisa daquele aconchego, mas aos poucos ela vai se separando, vai entendendo que ela é um ser diferente. Ela se olha no espelho, ela não é a mesma coisa da mãe dela, do pai dela. Tem coisas parecidas, mas são pessoas diferentes. E ela vai começar a perceber que os pais dela, a mamãe, o papai, têm atividades deles, que eles são responsáveis, mas que eles, os filhos, né, que a criança tem as atividades dela, tem as necessidades dela. A mamãe e o papai têm vontade de ir ao banheiro num determinado momento, mas ela tem vontade de ir ao banheiro num momento diferente. Papai e a mamãe têm vontade de comer numa hora, mas nem sempre é a hora que ela tem vontade de comer. O papai e a mamãe vão trabalhar, elas vão para a escola. Ou seja, são pessoas diferentes, com necessidades diferentes e com atividades diferentes. Então esse processo de identidade é fundamental para ela conseguir se colocar no mundo de forma separada dos pais. Aí a gente tem que tomar cuidado com famílias que a gente chama de famílias aglutinadas. O que são famílias aglutinadas, gente? São famílias que os papéis e que as pessoas estão muito misturadas ali. A mãe intromete muito na vida. Já viu aquela família? Aí a gente já pegando exemplos, né? Famílias ali que a mãe intromete em tudo que o filho faz, que os pais, às vezes os filhos, mesmo depois de casados, as mães querem opinar o tempo inteiro na vida deles. Ah, não, porque se fizer isso, você vai fazer uma reforma na sua casa. Ah, não, vai ficar horrível. Porque uma coisa é uma sugestão, outra coisa é uma imposição, né, gente? Ah, não, se você fizer isso na sua casa, vai dar... Não, horrível, horrível. Não, você tem que ser assim com seu marido, você tem que ser assim com sua esposa, não sei o quê. E são pais e mães que o tempo inteiro sobrecarregam os filhos, e é o que a gente chama de emaranhamento, né? Que é tudo muito confuso ali, e que provavelmente ali na infância, esses pais, eles sempre decidiam pelos filhos, porque muitas vezes achavam que os filhos não eram capazes de decidir sozinhos. Aí se tornam filhos inseguros, crianças que não conseguem decidir sozinhos, sempre pedem para os pais escolherem. Crianças indecisas, não sei, escolhe mamãe, não sei, qualquer. Ou até pior ainda, né? Que fala, não, qualquer coisa. Ou que precisam realmente de outra pessoa para escolher por eles. Então, a criança ela precisa entender que ela é uma pessoa única no mundo, e que eu consigo fazer as coisas sozinhos, porque eu sou uma pessoa única que tenho capacidades e que eu tenho as minhas próprias atividades e habilidades. Os meus pais estão aqui, eu estou aqui, o mundo, as coisas estão aqui, meus pais estão aqui, mas eu não preciso necessariamente recorrer a eles o tempo inteiro, porque eles já me ensinaram, e eles me ensinaram que eu sou capaz, que eu posso, e mesmo se eu não conseguir, eu posso sim pedir orientação deles, mas não necessariamente. Eu posso conseguir fazer sozinho, eu posso decidir sozinho. Isso passa por você permitir o seu filho tomar decisões sozinho. Isso é necessário, gente, porque é um processo que você precisa permitir que ele resolva problemas e que ele se sinta seguro o suficiente para entender que ele é capaz de tomar decisões sozinho. Novamente, isso de acordo com a etapa do desenvolvimento que o seu filho está. Você precisa entender qual decisão que ele consegue tomar em qual fase da vida que ele está. Um bebê consegue tomar a decisão se ele precisa ou não tomar um banho, se ele precisa ou não comer. Ele sabe às vezes que ele está com fome, né? Mas ele não necessariamente consegue tomar outras decisões. Já uma criança um pouquinho maior, ela consegue tomar decisões, escolher qual roupa que ela vai para uma determinada atividade. Você vai para uma festinha de aniversário, você pode escolher sua roupa. Você vai ensinar no início, ok, olha, esse tipo de roupa, filho, é um tipo de roupa para você ir para a escola, esse tipo de roupa é um tipo de roupa para você ir para uma festinha de aniversário, esse tipo de roupa é uma roupa para você
brincar. Quando você usar um vestido, filhinha, você precisa às vezes usar um shortinho. Mas você aos poucos, à medida que você vai orientando, você vai permitindo que ele tome decisões a partir da sua orientação, mas tome decisões sozinho. Sem aos poucos ter que toda vez recorrer a você para aquilo. Então ele precisa entender que ele é um ser diferente de você, a parte dos pais, para que lá no futuro ele não se torne um adulto indeciso, um adulto que não consegue tomar as próprias decisões, que não consegue escolher qual faculdade que ele vai, porque eu preciso conversar com meu pai e minha mãe, não sei, vou pedir para eles escolherem para mim, porque eu não consigo sozinho. E, enfim, né, escolher, né, eu tô na dúvida se eu vou namorar com essa pessoa. Não que os filhos não possam pedir orientação para os pais. O que você achou dele? O que você achou dela, papai? O que você achou dela, mamãe? Mas a decisão vai ser dele ou dela, não vai ser sua. Então a gente precisa formar adultos, hoje na infância, adultos que consigam tomar as próprias decisões, consigam avaliar e se sentir capazes para isso. E isso é um processo muito difícil. Eu como pai, é difícil, gente, porque a gente precisa aprender a lidar com o processo de separação. Essa questão do vínculo, muitas vezes, quando é muito bem estabelecido, é muito forte para o pai e para a mãe também. Então a gente precisa aprender a lidar com essa separação. É meu bebezinho, é minha bebezinha, eu gosto de fazer para ele, é um prazer para mim fazer as coisas para minha filha, para o meu filho. Eu sei que é para mim também, eu amo fazer as coisas para eles, mas você está privando ele de se desenvolver as próprias capacidades, de se sentir capaz, de se sentir competente. Você está privando ele de ser uma pessoa melhor. Então a gente precisa lidar com essa dificuldade nossa de separação, né? A gente precisa se entender pessoas separadas dos nossos filhos, que eles têm as capacidades deles, os sonhos deles, as habilidades deles, nós temos os nossos. Eles têm os medos deles e nós temos os nossos. E a gente tem que lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com isso. Então essa foi a terceira gavetinha, que é a gavetinha da identidade. Então, de novo, recapitulando. Autonomia e competência, segunda necessidade emocional de todo ser humano, que a gente precisa preencher nos nossos filhos, nas nossas crianças. 4 gavetinhas da autonomia e competência. A primeira é independência, para se sentir competente. Segundo, ele se sentir resistente, forte, para superar as demandas do mundo, os perigos do mundo, os desafios do mundo. Terceira, a identidade, que ele se sentir uma pessoa diferente de você, eles se sentirem pessoas diferentes de nós, que são capazes, que têm suas individualidades e que não precisam necessariamente de nós para fazer as coisas. E a quarta, que é o otimismo e a autoconfiança. As coisas que ele fizer podem dar certo. Muitas vezes a crença que a gente tem de que ele começa a fazer uma determinada coisa, ele começou a resolver lá problemas de matemática, começou a aprender, seu filho está lá, começando a aprender matemática. Muita gente tem bloqueio de matemática, gente, de exatas, porque muitas vezes não foi incentivado, orientado. Não que as pessoas não tenham habilidades que são mais desenvolvidas ou não, mais propensas àquilo ou não. Existe isso sim, até cognitivamente, neurologicamente, ok. Mas todos nós somos capazes de aprender. Então, quando seu filho está lá aprendendo os probleminhas de matemática, no início já ele, dificuldade no primeiro, dificuldade no segundo, dificuldade no terceiro. Aí você fala, não é bom de matemática não, vai ser igual eu, péssimo de matemática, o negócio dele é humanas, o negócio dele é biológicas. Olha, a sua crença já limitou ele ali, porque essa crença sua já vai automaticamente te fazer desafiar menos ele a resolver
né, essas questões ali de matemática. Então você vai ser um pouco mais, talvez, complacente, mais preguiçoso em relação a isso. Alguns pais, né? Outros pais não, vão ter uma postura de tentar desafiar mais o filho. Mas olha que perigo, né? A gente o tempo inteiro se boicotando, né? Os nossos pensamentos limitantes. Então a gente precisa acreditar, né? E passar para eles, transmitir para eles essa crença de que ele não vai ser bom em tudo, e muitas vezes vai dar errado as coisas que ele fizer. Às vezes ele vai iniciar ali, né, uma natação, ele não vai saber boiar, enfim, porque, né, ele precisa aprender. As coisas são um processo, né, gente? E que ele vai ter que aprender a lidar com a frustração. Ele vai errar na primeira, às vezes ele vai errar na segunda, às vezes uma atividade que ele iniciou ele não vai ser tão bom realmente, mas que ele não precisa ser bom em tudo. E as coisas muitas vezes não vão dar certo inicialmente, mas que com o passar do tempo, o processo, as coisas, ele vai aprendendo e ele vai se desenvolvendo. Então, aos poucos, as coisas podem dar certo sim. Então, ele precisa aprender que errar, ok, aprender com aquele erro, ele precisa avaliar aquela situação, as suas habilidades, o que eu preciso fazer para fazer isso dar certo. Por exemplo, eu comecei lá um treino de futebol. Seu filho começou lá no jogo de futebol. Eu estou chutando tudo errado, eu sempre erro esse chute. Será que só o fato dele treinar mais vezes não vai ser o suficiente para fazer dar certo? Ao invés de aquela frustração ali nos primeiros treinos de não conseguir, porque ele não está conseguindo chutar direito, ele não está conseguindo, né, exercer aquela atividade motora ali, aí ele já fica bloqueado com aquela frustração. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a entender que a frustração ela vai vir, porque o erro vai vir. É um processo natural. Você erra, você se frustra, mas eu avalio aquela situação. Por que eu errei? Será que realmente simplesmente eu não tenho capacidade? Ou eu sou burro? Será que eu sou burro? O outro consegue, por que eu não consigo? Ou se é só uma questão de treino. Eu preciso treinar mais para eu desenvolver essa habilidade que eu não tinha antes, para eu conseguir fazer melhor. Então, você precisa ajudar o seu filho a entender essas questões, que existe um erro, existe a frustração, mas que isso é um processo e faz parte do processo de aprendizado. Que ele também não vai ser bom em tudo, tem coisa que realmente ele vai ter muita dificuldade ou não vai ser muito bom, mas que ele precisa aprender o que você é bom, né? Quais são as coisas que você é bom e tentar desenvolver aquilo. Existe o erro, existe a frustração, mas eu preciso pensar naquilo, o que eu sou bom ou não, treinar, e se eu continuar não sendo bom naquilo, não é um problema, porque as pessoas não são boas em tudo. E ok, né? Isso faz parte da vida. Então, o que você é bom? Com certeza tem alguma coisa que você é bom, filho. Vamos descobrir junto? E mesmo se você não for bom no início, você vai treinando. Você vai treinando até você ser bom. E se você não conseguir, ok. A gente vai treinar até você ser bom em alguma coisa que te faça feliz. Até você descobrir aquilo que você tem habilidade. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a superarem as frustrações. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo, gente, da quarta gavetinha, que é a da autoconfiança, que é as comparações. Muitas vezes a gente compara. A gente compara com outro irmão, com primo, com colega. Não é possível. Sua irmã aprendeu isso com 2 anos de idade e você já está com 3. Não é possível. E não, meu filho falou com 1 ano. Por que ele já tem 2 anos e não está conseguindo falar? São pequenas frustrações diárias, muitas vezes nossas, que nós não aprendemos a lidar e a gente transmite e faz ele internalizar. Isso, ele vai se sentindo aos poucos uma criança e uma pessoa fracassada, que não dá conta e que tudo que faz
ele não dá conta de fazer, eu não vou ser bom em nada. São bloqueios que ele vai construindo ao longo da vida dele. Por, muitas vezes, bloqueios seus, né, que você construiu, que você tem de fracasso, que você não dá conta, que você não é bom em nada, ou que sempre o outro é melhor, mas que você vai aos poucos internalizando ele, né? Então ele precisa entender que errou, ok, vamos seguir em frente, faz parte, que eu não posso me comparar necessariamente com as outras pessoas. Será que estamos nas mesmas condições para a gente se comparar, né? O coleguinha dele que sabe fazer aquilo que ele não consegue fazer, por que será que o coleguinha sabe? Será que é uma habilidade natural? Será que ele treinou mais do que eu? Será que ele tem mais apoio dos pais do que eu para fazer aquilo? Será que as condições ali para ele fazer aquilo foram melhores do que as minhas? Então a comparação muitas vezes é injusta e vai criando esse pensamento, esse sentimento de fracasso exatamente por isso. Porque eu comparo, mas eu não consigo avaliar racionalmente. Então você precisa ensinar seu filho a avaliar as possibilidades, todas essas variáveis que fazem alguém conseguir uma coisa ou não, né? Ser bom no esporte ou não, ser bom em determinada matéria na escola ou não. Será, filho, que realmente você tirou nota baixa em matemática ou em outra matéria? Mas por que você tirou nota baixa? Será que realmente você não é bom em matemática, não tem essa habilidade? Ou será que você estudou pouco? Será que o papai, a mamãe, será que a professora usou o método errado? Não é o jeito certo de te ensinar? Porque cada um tem um jeito de aprender, filho. Às vezes a gente está ensinando um jeito errado para você aprender. Então por isso que você não está aprendendo. Então vamos tentar vamos tentar procurar um jeito melhor de você aprender, até você conseguir. Vamos tentar mais vezes, vamos estudar um pouquinho mais. E é isso. Então, finalizando aqui nossa aula sobre a autonomia e competência, essa segunda necessidade emocional básica. Quando a criança ela recebe o vínculo seguro, como eu falei na primeira live, ela se sente protegida, acolhida, orientada, cuidada pelos pais, se sente parte da vida deles, importante para eles, ela se sente capaz de se individualizar dos pais, entender que esse vínculo não é mais só na presença, que mesmo sendo pessoas diferentes, em lugares diferentes, vivendo coisas diferentes na vida, exercendo funções e atividades diferentes, ela se sente capaz, forte o bastante para explorar o mundo, exercer suas atividades, se relacionar com outras pessoas na escola, no trabalho, enfim, em outras relações da vida. Ela se sente capaz para explorar o mundo, para conseguir fazer as coisas que ela precisa fazer. Ela se sente capaz resistente para superar os desafios, as capacidades, os perigos no mundo. Ela se sente uma pessoa diferente dos pais, um indivíduo com uma identidade separada, mas que capaz de tomar as próprias decisões, que ela tem a possibilidade de recorrer aos pais, mas que ela não precisa necessariamente recorrer aos pais. Não é uma necessidade. Você entende a diferença da questão da identidade? Ela se parece com os pais e tem muito dos pais na identidade dela. Tem, porque os pais que ensinaram ela a ser quem ela é. Mas que a criança não precisa necessariamente recorrer ao pai para fazer as coisas da vida dela e tomar as decisões da vida dela. Ela é resistente para superar os desafios e as diversidades do mundo, e ela é autoconfiante o suficiente para se empreender em projetos, em coisas, em atividades que ela se propôs a realizar na vida dela. Então essa é a autonomia e competência. É dessa forma que a gente desenvolve essa habilidade dos nossos filhos, dando a eles a possibilidade, os recursos no mundo para que eles se desenvolvam, para que eles se sintam capazes, autoconfiantes, resistentes e seguros e competentes para exercer as habilidades deles. Essa é a função dos pais, dos cuidadores.
propiciar a eles esse vínculo seguro e essa crença, esse sentimento de capacidade de exercer, de viver no mundo. E quando, gente, só uma prévia da aula que eu vou dar depois sobre os transtornos que são desenvolvidos quando essa necessidade não é suprida, alimentada na infância, essa segunda de autonomia e competência, a criança ela desenvolve, a criança e posteriormente o adulto, um padrão negativo emocional, negativo de dependência, incompetência, de fracasso, de vulnerabilidade, de emaranhamento, ou seja, se sentir misturado, sem identidade. Então são padrões negativos, transtornos psicológicos que a criança e posteriormente o adulto vai desenvolver quando a autonomia e competência dele não são alimentados e atendidos na infância. Quando ele não tem essa possibilidade de se desafiar, de entender que é uma pessoa capaz e de desenvolver as habilidades dele e de se sentir competente. Então, mas esse é um assunto para outra aula que é muito interessante também, são coisas que nós adultos vamos também nos identificar, porque quando a criança não é atendida ali no início da infância dela, nós levamos essa repercussão na nossa vida adulta, que são os padrões negativos e problemas e traumas que a gente leva ao longo da vida. Adultos indecisos, adultos que não dão conta de fazer sozinho, sempre precisam de ajuda, adultos que sentem muito medo de tudo, adultos que sempre se comparam, se sentem inferiores com as pessoas, adultos com medo de mudança, com medo de se desafiar em novos projetos. Então são todos esses padrões negativos que são desenvolvidos quando a criança não é atendida na sua autonomia e competência. Espero que você tenha gostado dessa aula, dessa live. E nós, no próximo domingo, a gente vai falar sobre o terceiro ponto, a terceira necessidade emocional básica, que é os limites prejudicados. A gente vai falar sobre limites, sobre como estabelecer limites, e quais são as principais coisas relacionadas a limites na vida dos nossos filhos e qual que é a importância de se estabelecer limites na vida de uma criança e qual que é a repercussão disso na vida dela. Então, tenha um bom domingo, aproveite seu domingo em família, tente hoje aproveitar essa oportunidade de hoje, no dia a dia que a gente ensina para os nossos filhos, né, gente? A gente não para ali um momento do dia específico para falar, agora eu vou ensinar autonomia e competência. Não que você não possa fazer isso, mas não é o ambiente ideal. O ambiente ideal é aquele que você tem em cada momento, né? Quando você vai almoçar, quando você vai brincar com ele, quando você vai fazer o para casa com ele, quando você vai cuidar dele, quando ele é pequenininho. Então, esses são os ambientes fundamentais e ideais para você ensinar as habilidades para o seu filho. Então, crie filhos mais autônomos, mais independentes e mais competentes. Isso vai transformar a sua vida e transformar a vida dele. Tá bom? Bom domingo para você. Foi um prazer estar aqui com você.